Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesmo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um móvelzinho que eu fiz aqui para a sala. Os meus parafusos enfim chegaram, já tinha um bom tempo que eu estava esperando. Eu desenhei aqui, tirei a medida lá da parede onde eu vou utilizar ele. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo para vocês. Esse aqui vai ser o modelo, não desenho assim mais ou menos assim para eu poder ver, né, aqui o que eu iria fazer. E eu vou deixar para vocês certinho aqui as medidas. Eu não sei se vocês notaram, mas tem hora que o vídeo fica piscando. Eu acho que é por causa da claridade aqui da onde eu gravo. Aí o celular fica tentando focar. Eu acho, eu não tenho certeza ainda, né? Como o telefone é novo, eu ainda não sei o que tá acontecendo. Mas bora lá pro vídeo. Eu vou estar utilizando duas portas de guarda-roupa que eu achei e duas laterais também do mesmo guarda-roupa que eu encontrei. Essas portas aqui vai ser as laterais do aparador. E como as laterais, eu só tenho as duas portas e elas são menor no comprimento do que as laterais, eu vou estar medindo também para poder estar cortando tudo da mesma largura. Elas são menores na largura, né, no comprimento, na largura do que as laterais. Então eu vou colocar aqui essa parte aqui. As duas portas eu vou cortar na medida de 93 centímetros, que vai ser a altura do meu aparador. Então, eu medi aqui com a trena aqui, marquei aqui certinho aqui, vou estar riscando aqui, né, a linha certinha aqui, ligando os pontinhos que eu marquei aqui com o esquadro para mim poder tá cortando. Eu comecei a medir aqui com a trena, né? Só que eu tava confundindo, como eu falei que as duas portas vai ser a lateral. Então, a altura é de 93 centímetros, que é a altura certinha da porta que eu vou estar colocando de um do lado do aparador. Então, eu peguei aqui a porta, coloquei rente aqui e risquei aqui no final dela aqui. Fiz assim com as duas portas, né? Pra eu poder cortar a altura do aparador. Como eu tinha achado essas portas recentes, então elas ainda estavam com as dobradiças ali que eu não tinha retirado. Mas se você for guardar elas, assim, deixar algum tempo assim guardado, eu recomendo vocês retirar para poder não estragando. Não se esqueçam de curtir, deixar o like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Depois de medir as duas laterais, eu já aproveitei e medi aqui o tampo e a parte de baixo. E eu vou estar medindo com 1,20 aqui de comprimento. E como eu falei pra vocês, como essa aqui era as laterais do guarda-roupas e elas têm a largura um pouco maior que as portas, eu vou, a parte de baixo, só ali a parte de baixo ali do aparador, eu vou cortar um pedacinho para elas poder ficar do mesmo tamanho. A parte de cima eu vou colocar do mesmo tamanho delas mesmo, para poder ficar sobrando um pedacinho ali para frente, o tampo ficar um pouquinho maior. Então, depois de ter medido aqui, né, tirado as medidas das 4 tábuas aqui, foi só cortar ali, né, os pedaços ali com a tico-tico. E eu cortei no modo mais devagar, para poder o corte sair bem feito. Porque eu acho que todo mundo já sabe, assim, que mesmo você passando um bom tempo ali, cortando ali, usando a tico-tico, você não consegue fazer o corte dela reto 100%. Então, por isso, eu aconselho vocês a estar comprando uma tico-tico dessa, que ela tem controle de velocidade. E assim, vocês conseguem fazer o corte o mais reto possível. Depois de recortar, eu lembrei que eu vou precisar de mais uma tábua da mesma altura, né, e largura das laterais, para mim poder colocar no meio ali, que vai ser a repartição da porta. E como eu não tinha mais uma porta dessa, eu vou estar utilizando esse pedaço de tábua que eu tenho aqui. Ela é um pouquinho mais larga ali, mas eu coloquei aqui, né, o pedaço aqui da lateral rente aqui, e risquei aqui na parte de cima e na parte de baixo, e ali onde ela tava passando ali um pouquinho ali. Aí foi só recortar também. Não se esqueçam de sempre usar o esquadro ali para poder o seu risco ali sair bem retinho, e assim você consegue cortar bem reto também com a tico-tico. Depois de cortar todas as peças,
eu lixei aqui onde eu tinha cortado e lixei também todas as tábuas aqui, porque eu gosto sempre de estar lixando antes de montar o móvel, que eu acho que assim fica mais fácil. Para montar, eu sempre faço os prefuros antes, porque assim não estraga a tábua, principalmente se o parafuso for bem grande. Então, para poder fazer aqui os prefuros no lugar certinho, é só você pegar um pedacinho da tábua, assim, da mesma largura da lateral ali, da onde você vai parafusar. Aí você coloca ela rente aqui com o tampo ou com a parte de baixo, né, do móvel. E depois você vai e risca, aí assim é só você fazer o prefuro por dentro dali da onde você riscou. A parte de baixo eu vou estar usando parafuso e o tampo eu vou estar utilizando cantoneiras, então eu não vou fazer o prefuro no tampo. Como esse móvel ele não vai ser muito grande, então eu vou colocar só 3 parafusos, um em cada canto e um no meio. Assim eu acho que já fica bem forte. Para montar, é só colocar a lateral aqui rente aqui, né, com a parte de baixo e usar o esquadro. Você pode estar utilizando o esquadro por fora, igual eu vou mostrar para vocês aqui, ou você também pode colocar ele por dentro. Você que sabe qual que é o jeito melhor aí para você estar utilizando. E depois é só colocar os parafusos e apertar bem. Como ele é um pouco largo esse móvel, então ele quase que não coube aqui na minha mesa aqui, mas deu para poder estar colocando as duas laterais certinho. Para mim poder fixar o tampo aqui, eu não quis colocar esse móvel direto assim no chão e a minha mesa não ia dar para eu poder colocar ele e tá fixando o tampo. Então eu decidi já estar utilizando os pezinhos. Eu vou estar utilizando esses daqui, mas mais para frente eu pretendo estar comprando um de madeira que é do mesmo modelo do meu rack lá da sala. Lá pro final, depois que eu tava finalizando o móvel, eu troquei esses pezinhos aqui por rodinha, mas só que ele não ficou reto, ele ficou meio torto, eu não sei porquê. Eu acho que é porque ele é bem estreitinho e não deu certo. Então, eu retirei as rodinhas e coloquei esses pezinhos novamente. Por isso, eu não vou estar mostrando pra vocês esse processo que eu fiz. Então, depois de colocar os pezinhos aqui, eu coloquei ele no chão com cuidado, porque como ele só tá com essas 3 partes aqui, ele tá bem mole. E para poder não quebrar e não estragar ali, eu desci ele com bastante cuidado pro chão. Então, eu coloquei o tampo aqui em cima dele aqui, bem rente aqui com a parte de trás, né? Porque, como eu falei pra vocês, ele vai passar um pouquinho na parte da frente. E vou estar utilizando essas cantoneiras maiorzinhas pra estar colocando. Eu coloquei o esquadro ali pra poder ver se tava bem certinho. Aí, depois, foi só colocar as cantoneiras, uma de cada lado. E só assim o móvel já ficou um pouco mais firme. Mas ele vai ficar bem mais firme depois que colocar o tampo dele, né? A parte de trás dele lá. Na hora de fixar as duas cantoneiras do outro lado, eu tive um pouquinho de dificuldade. Então, eu voltei com ele para cima da mesa de novo, com o tampo para baixo ali. E assim eu consegui fixar as duas cantoneiras ali bem fácil. Depois de fixar o tampo, eu já vou colocar a porta aqui no lugar aqui do lado que ela vai ficar, para mim poder ter assim, mais ou menos assim, saber aonde eu vou colocar a repartição aqui do meio aqui. Eu acho que assim fica bem mais fácil do que você tá medindo ali, depois colocando, pode ser que você coloque errado, mais para lá ou mais para cá do que a porta. Então, eu acho que assim é mais fácil e todas as vezes que eu faço um móvel assim com porta, eu coloco primeiro as portas para mim poder saber ali onde eu tenho que colocar a tábua do meio, a parte do meio ali. Depois de colocar a porta, então, agora eu vou estar colocando aqui aquela tabuinha que eu havia cortado para colocar aqui no meio, para depois eu tirar as medidas das prateleiras. Eu vou colocar ela rente aqui com a porta e vou estar parafusando ela na parte de baixo e na parte de cima eu vou estar utilizando 2 cantoneiras também. Eu coloquei novamente o aparador sobre a mesa, porque assim é bem mais fácil colocar ali, né, a tábua ali. E se você for assim que nem eu, do faça você mesmo, ou do se vira ali nos 30 ali, e é só você que vai montar o móvel ali, eu aconselho você fazer como eu. É só você ir caçando ali a posição mais fácil de você estar colocando, de você estar montando na mesa, no chão,
ou riba de cadeiras. E assim você consegue estar fazendo o seu móvel e mobiliando ali a sua casa. Para fazer a prateleira, eu vou estar colocando uma só aqui desse lado aqui maior e naquele lado ali da portinha eu vou estar colocando duas. E como eu não tinha tábuas aqui do mesmo tamanho, largura das laterais ali, eu peguei um pedaço aqui da porta e eu vou estar utilizando ela para mim poder riscar aqui certinho. Eu não vou utilizar ela para poder fazer as prateleiras menor ali, para poder eu não destruir tanto assim, né, as tábuas ali, porque mais para frente eu posso usar elas em outros projetos. Para a parte ali da porta, eu vou estar utilizando os pedaços que sobrou do tampo e da parte de baixo. Então, eu vou cortar da largura, né, das laterais e do comprimento ali para poder encaixar dentro da onde está a portinha ali e aqui dentro aqui dessa parte maior. Para saber ali a medida certinho ali do lado de dentro ali, você pode estar usando a trena ou você pode fazer assim que nem eu tô fazendo aqui. É só você pegar a parte ali, né, que você vai fazer a prateleira, colocar ela rente ali pro lado de dentro da parte ali, né, da lateral ali. Aí depois você vem com um lápis ali e risca pelo lado de dentro aqui no final da lateral, igual eu tô fazendo aqui. Aí depois é só cortar e sai ali com a medida certinho de você tá encaixando ela aqui dentro. Depois de recortar, você lixa bem ali onde você cortou com a tico-tico, para poder tirar as rebarbinhas ali e ficar bem retinho na hora de você pintar. Depois de recortar, eu encaixei ela aqui, aí eu fui peguei a trena, medi aqui para poder ver se ela estava bem centralizada aqui. Coloquei o esquadro ali para poder não ficar torto, né, que nem eu falo para vocês. E depois foi só parafusar. Essa prateleira aqui do meio aqui e as outras duas ali da parte da porta ali, eu vou estar utilizando só 2 parafusos para poder fixar elas aqui no lugar. Para fazer o fundo, eu só tinha esse pedaço aqui de madeirite, infelizmente não dá o comprimento todo aqui do aparador. Então, eu vou colocar ele só nessa parte da prateleira e eu vou estar utilizando esse daqui na parte aqui da porta. Esse foi o único jeito que eu achei para me poder estar fazendo o fundo, que era as únicas tábuas que eu tinha aqui para poder estar fazendo esse móvel. Eu vou medir aqui certinho, vou cortar e já vou colocar no lugar. Não vou mostrar pra vocês, pro vídeo poder não ficar muito grande. E eu já mostro esse passo a passo nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal. É só vocês ir lá e dar uma olhadinha, mas é bem fácil de estar cortando e fixando no lugar. Eu já recortei também as prateleiras aqui do lado da porta e eu utilizei esse balde aqui para estar fixando aquela de baixo e coloquei ele novamente aqui para me poder fixar a outra aqui de cima aqui. Foi só colocar, riscar ali, né, porque tava bem retinho ali. Depois fiz o prefuro com a furadeira, 2 prefuros de cada lado e depois foi só fixar ela no lugar. Eu terminei de montar ele, já tava à noite já. Mas eu decidi passar a massinha nele e deixar secado um dia pro outro. Então, eu peguei e passei a massinha em todos os furinhos que tinha ali, né? Porque são tábuas reaproveitadas. E ali também nas lateral e naquela parte ali do meio ali, onde eu tinha cortado com a tico-tico, porque eu não tenho fita de borda para poder estar utilizando. No outro dia, eu tive tempo de estar mexendo nele só à noite e para pintar eu utilizei tinta branca com corantes na cor verde, amarelo ocre, alguns pigmentos na cor preto e um pouquinho do azul e fui misturando até chegar na cor que eu queria. Eu queria pintar ele de um verdinho, porque o meu rack já é verde. Mas mesmo assim eu vou ter que mudar ali a cor do rack, não porque a cor ficou diferente, ficou numa cor aproximada, mas é porque os meus meninos aqui de casa já deu algumas arranhadas nele ali, então por isso eu pretendo tá mudando ali, né, a cor dele, e eu acho que logo logo eu mostro aqui pra vocês. Depois disso foi só pintar ali, eu pintei com os rolinhos, esperei secar e depois eu passei com o pincel nos cantinhos ali. Para pintar a parte do fundo ali, esse madeirite, ele é muito bom você tá pintando ele com um pincel. Mas mesmo assim, a primeira demão eu passei com um rolinho e a segunda demão eu passei com um pincel. Para você ter uma pintura melhor, assim, quando você fixar uma porta assim em algum móvel, é bem importante você retirar a porta, retirar ali o puxador e as dobradiças e pintar a porta separado, porque assim sai bem pintadinho ali, você consegue pintar todos os cantinhos do seu móvel.
Depois que a tinta secou, eu dei 3 demão para ele ficar bem pintadinho. Eu passei um verniz incolor e eu vou deixar um conselho bem importante aqui. Se você for deixar para finalizar um móvel, um DIY no sábado, não faça isso, minha gente. Porque o meu verniz não deu e eu só fui perceber quando eu tava terminando ali a parte de baixo ali, a segunda tábua ali. Então, eu optei por passar o verniz só nessa parte que vai ficar aberta. A parte da porta, eu deixei para me poder passar o verniz na segunda-feira, que eu vou estar comprando o verniz e vou estar finalizando ele. E como eu tenho que postar o vídeo hoje, né, no sábado, eu vou mostrar ele para vocês lá no lugar depois, quando eu finalizar, com a parte da porta ali sem verniz. Depois que eu já tinha finalizado a pintura, eu achei assim que a porta estava bem simples, então eu decidi fazer uma moldura. E para poder fazer essa moldura na porta, eu vou estar utilizando EVA. Você pode estar utilizando aquela parte mais fininha do fundo de guarda-roupa, se você tiver. Mas como eu não tinha, eu só tinha o EVA aqui, eu vou estar utilizando o EVA. E eu vou cortar com a mesma largura da régua e eu só tenho esse menorzinho aqui. Então, eu cortei 6 pedaços para poder eu estar colocando ali na porta e dar o comprimento total da porta. Como é EVA, então é bem fácil de cortar, é só você colocar uma régua ali, apertar e passar com estilete que já sai cortadinho. Ou se você preferir, você faz o risco ali com o lápis ali e depois corta com a tesoura. Se fosse a placa fininha, né, do MDF que eu falei pra vocês, da parte de trás do guarda-roupa, era só você riscar ali e cortar com a tico-tico, que ela consegue cortar também e sai tudo retinho. Para colar essas molduras de EVA, eu utilizei cola branca mesmo, mas se você tiver Super Bond ou aquela cola mais forte, você pode estar utilizando também. Eu só passei ali, né, nas tirinhas ali e espalhei bem com o dedo para ela poder espalhar em toda a parte ali de baixo ali e ficar bem fixa lá na porta. Eu fixei a parte de baixo primeiro, a tirinha ali de baixo, e depois eu vim fixando as outras. Eu fui colocando bem juntinha uma com a outra para poder não mostrar ali que não era uma tira inteira. Eu deixei para poder estar cortando as sobras depois que eu já fixasse ali no lugar, para poder o corte sair bem retinho ali e não ficar com nenhum defeito ali, um corte errado ali, nenhuma curva. Na hora que eu tava gravando aqui, o telefone parou de gravar, porque aqui na minha cidade tá bastante quente o tempo aqui, então ele esquenta e quando ele esquenta ele para de gravar e eu não tinha percebido, achei que eu tinha gravado eu colando todas as fitas aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu virei essa porta aqui para baixo, aqui na mesa aqui, esperei secar. Você pode estar colocando um peso também em cima para poder fixar mais rápido. E depois eu passei bem pouquinha massa ali para madeira ali nos encontros ali para poder eu estar pintando. O aparador ficou assim, que nem eu falei pra vocês, essa parte da porta tá sem envernizar, porque como aqui é sábado, as lojas aqui fecham meio-dia e eu não tinha percebido que eu tinha pouco verniz. Eu achei que o verniz ia estar pra poder fazer, só que não deu. A porta também ficou sem envernizar, tá desse jeito aqui. Eu vou esperar ela secar aqui, vou montar ele e colocar lá no lugar pra eu poder estar mostrando pra vocês. Então, assim ficou o aparador. Ele deu uma diferencinha de cor aqui, porque já tá de noite. Eu vou estar colocando algumas coisinhas aqui pra mostrar ele pra vocês. E como eu falei pra vocês, essa parte da porta aqui não tá envernizada. Coloquei algumas coisinhas aqui que eu já tinha aqui, algumas coisinhas que eu já fiz também. Tem passo a passo aqui no canal e eu pretendo tá pintando, né, aqueles vidros que eu mostrei pra vocês no último vídeo que tava em cima da mesa pra mim poder tá colocando aqui. Eu só não tinha pintado ainda eles, feito alguma coisa ali com eles, porque eu não tava tendo lugar pra poder colocar. Então, ele ficou assim e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês querem que eu faça o próximo vídeo sobre as decorações aqui do aparador ou sobre a mesinha de centro que eu tô pretendendo fazer. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.